reflexões despretensiosas em torno de alguns temas que são trazidos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo sublime, aliás, porque traz uma série de reflexões importantes e profundas sobre vários temas que estão relacionados com dor e sofrimento. Sofrimento e dor tem sido um dos maiores problemas nossos como humanidade. Problema que eu digo no sentido de por que acontece e como vamos lidar. Porque quando há adversidade, e aqui a gente vai fazer uma divisão só para termos um entendimento, tá? De um lado nós vamos ter a dificuldade em si, o problema, que pode ser de ordem material, pode ser de ordem espiritual, de ordem emocional, qualquer que seja. E por outro lado nós vamos ter a dor, entendendo a dor como uma reação emocional comum nossa diante de certas situações que nos desagradam ou que nos surpreendem, muitas vezes negativamente. Tema de quase todas as religiões e filosofias ao longo de todo o tempo, a dor tem sido objeto de nossa investigação como ser humano, porque vamos dizer que é quase impossível nós fugirmos dela. Sim, existem alguns métodos que nos ajudam a estarmos mais conscientes diante das situações vivenciadas, e o fato de estar consciente, com o pé no chão, às vezes nos ajuda a lidar de forma mais sensata mesmo com as nossas dificuldades, fazendo com que, por consequência, a gente sinta uma dor menor. Vamos colocar assim: bem-aventurados os aflitos, disse o Cristo. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Interessante a gente notar para quem Jesus falava: para os sofredores de toda sorte, independentemente da condição material. Mas o requisito para se aproximarem, para beber, dos ensinamentos do Cristo, era pelo menos ter o coração, ou melhor, ter no coração sede ou fome de justiça, de consolo. Todo aquele que se sente de alguma forma desconfortável, incomodado, angustiado, tem a fome e a sede do consolo, das respostas que nós buscamos para a nossa vida. Bem-aventurados os aflitos, nos passou há 2000 anos a ideia do consolo e da esperança. Muitos de nós, como humanidade, lá estávamos. Soubemos tomar, beber dessa água? Não sei. Mas certo é que muitos de nós, apesar da esperança que foi oferecida pela mensagem e pelo magnetismo do Cristo, necessitamos de algo a mais. Que algo a mais é esse? Esse algo a mais é algo que nos fale a razão, que vá profundamente ao coração, mas que toque sobretudo a razão, que nos esclareça e que nos satisfaça a lógica.
o papel do Espiritismo, conforme assinala Allan Kardec, nas obras da codificação, é sempre de trazer o complemento, ou melhor dizendo, né, nas palavras do próprio Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a chave que muitas vezes nos faltava para entender com mais profundidade os escritos dos autores sábios, e Jesus está aí no meio. Tanto é que aqui mesmo dentro do capítulo 5, desenvolvendo o assunto sobre dor e sofrimento, ele vai apresentar aquela ideia que a doutrina espírita nos traz, que nós temos na nossa existência atual dois tipos de problemas, digamos assim. Aquele cuja causa, se nós analisarmos, a gente não encontra ela na letra presente. Portanto, a partir do momento que a gente adota aqueles princípios que estão expostos ali, que são os princípios básicos do Espiritismo, e o primeiro dele é existência de Deus, ou seja, um ser que seja soberanamente justo, bom, onisciente, onipresente, onipotente, mas sobretudo trazendo para a questão da justiça, como poderia, né? Sofrermos sem merecer. Como poderíamos mesmo sermos condenados ou expostos a dificuldades, a desafios que não fossem para o nosso próprio engrandecimento? São questionamentos. O segundo tipo de sofrimento é aquele que nós ocasionamos devido às nossas ações presentes, a falta de descuido com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, atitudes tomadas sem muita reflexão, às vezes no calor do momento, ou então até mesmo uma falta de educação moral. Falta de educação moral aqui nós entendemos no sentido da transformação íntima. Dizer que eu não sou educado moralmente não significa que eu sou, que eu não sei falar obrigado, por favor, de nada. Não é a educação, não é a polidez social que nós estamos falando aqui. A gente está falando de educação do espírito. E todos nós somos novatos. Eu gosto muito quando nós estamos sempre trabalhando temas, por exemplo, palestras públicas em centro espírita, grupos de estudo. Eu gosto sempre de lembrar o dizer de Herculano Pires, quando ele falava que no espiritismo não existem mestres, todos nós somos aprendizes. Por quê? Porque quem está nos ensinando são justamente os espíritos superiores que estão trazendo para nosso conhecimento. Então, na condição de aprendizes, nós podemos nos entender sim como em processo de educação moral. E essa falta de educação, e o sentido da palavra educação é desenvolvimento. Alguém que está pouco educado moralmente, ou melhor, vamos trazer aqui para a primeira pessoa. Quando eu estou pouco educado moralmente, significa que eu estou com pouco conhecimento, com pouca prática de valores que, independe de religião, são valores morais universais. E se a gente for pensar, poxa, mas tomando aqui uma situação hipotética, tá? Eu sempre estive comprometido em fazer o bem na minha vida. São raros esses, mas tomemos essa pessoa como exemplo. Renato, eu sempre estive comprometido em fazer o bem na minha vida. Que bom. Mas o que é uma vida humana? Talvez 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 anos. E o que é a eternidade do Espírito? André Luiz vai nos dizer: nós vivemos séculos incontáveis. O nosso passado se perde para trás.
Quantos não foram os hábitos, né? Ou melhor, os mau hábitos que nós adquirimos, os vícios, ou mesmo um trabalho que é necessário, que é esse de educação. Assim como a criança vai para a escola e tem a necessidade de fazer o dever de casa, tem a necessidade de se esforçar e suar ali no processo de aprendizado, nós vamos, e aí a gente vai entender que muitas vezes a dor, o sofrimento que a gente passa, é a dor do aprendizado, é a dor do processo de transformação. Num dizer mais poético de alguns espíritos, a dor do parto do homem novo, do parto de um novo ser humano que nasce em nós. Mas, pessoal, tendo aí, né, essa breve explanação do nosso início sobre essas duas categorias de sofrimento, aqueles que são causados por nossas atitudes presentes, ou então aqueles que trazemos de outros momentos, de outras experiências reencarnatórias, a nossa conversa aqui vai convergir para qualquer um deles. Ou seja, o que a gente falar aqui serve para um, serve para outro. Porque o tema em foco, apesar, né, do grande tema de ser dor e sofrimento, é o bem e o mal sofrido. Tem gente certa de sofrer, interessante, né? Eu estou aprendendo. Começa aqui a comunicação do Espírito Lacordaire, capítulo 5 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que estão sobre a terra. Acho que aqui a gente está de acordo, né? Sofrem todos os que estão sobre a terra. Aí ele coloca assim: mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie em uma fé viva na bondade de Deus. Ele já nos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, assim como, atenção nessa parte, a recompensa dessa parte que a gente gosta, né? A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Depois aqui ele até cita um exemplo. Ele faz um exemplo bem para trazer para a nossa realidade mesmo, que é a situação convencional, né, nossa aqui no planeta Terra. Ele fala assim: o soldado, ele não fica satisfeito de estar em repouso. Ele quer ir para o campo de batalha, por quê? Porque é lá que ele vai ter a chance de mostrar o seu valor e de ser promovido. E ele vai nos chamar a atenção para que no campo moral, né, ele fala que já não estamos, não é nenhum tipo de incentivo para que a gente pegue em armas, claro que não, mas ele fala assim: no campo moral nós estamos sim ainda, às vezes, em conflito conosco mesmo. Então, quando nós nos expomos a esse processo de transformação, de autoconhecimento, de olhar para dentro, de reconhecer coisas que às vezes nós não gostaríamos de reconhecer em nós vamos sim passar por processos de desconforto, passar por processos de dor. No entanto, conforme ele está colocando aqui, fazendo agora um paralelo com o dizer com Cristo e trazendo aquele elemento que eu trouxe lá no início, para a gente perceber que não basta, né? Para o Espiritismo isso é muito claro. Nós acreditamos porque sabemos.
o conceito de fé espírita. É acreditar porque sabe, não porque quer confiar. E nós temos hoje material que consegue nos ajudar nesse entendimento. E um deles vai nos ajudar nesse aspecto da dor. Porque quantas vezes a dor, quando nos chega, ela é recusada ou afastada, ainda que inconscientemente, numa atitude rebelde, mas às vezes nós vemos a dor como castigo. No nosso imaginário, talvez ainda até um pouco infantil. A dificuldade, quando chega na nossa vida, é um castigo de Deus, da espiritualidade. Mas aí o que a doutrina espírita vai nos convidar é enxergar a dor como ferramenta. Olha que interessante. E aí a gente muda a chave. E só de eu tentar enxergar a dor como ferramenta, eu já vou tirar uma grande parte de carga, de peso, de cima dos meus ombros, porque às vezes eu estou carregando aquilo com uma sensação de culpa que eu não preciso carregar. E aí a gente entra, porque o Espiritismo nos convida a sermos responsáveis pelas nossas ações, não culpados. É diferente. O conceito de culpa, ele imobiliza, ele te estagna, ele te deixa parado. Por quê? Porque eu sou culpado. Se eu sou culpado, eu mereço ser castigado. O conceito da responsabilidade é: se a dor que chegou até mim, ou melhor, se a dificuldade chega até mim, é porque eu preciso estar atento em algum momento. E a dor é um aviso sagrado, Quantas vezes a gente já teve, na verdade, oportunidades de conversar sobre isso aqui antes. Se você está passando por um problema físico, pode ser uma dor no joelho, você procura um médico, graças à dor. Então a dor, ela foi o que para o momento? Um aviso, A dor é um aviso que o corpo está falando. Olha, tem algo errado nessa parte. Vamos procurar ajuda. A dor emocional, a dor psíquica, o problema espiritual tem a mesma raiz. É um chamado. É um chamado a nos dizer aqui: olha, vamos prestar atenção aqui nesse pontinho que está sendo negligenciado já há algum tempo. E trazendo esse tipo de conhecimento, eu mudo a chave que o Espírito Lacordaire está chamando a nossa atenção aqui, da revolta para a aceitação. Da revolta para a aceitação. Mas como entender a aceitação? Afinal de contas, às vezes, nosso vocabulário é tão pobre que a gente fala aceitação, e a aceitação passa aquela imagem do cruzar os braços e esperar as coisas. Mas eu só fui no médico porque eu aceitei que o meu joelho estava doendo, ou que ele estava com algum problema. Porque eu poderia continuar com a dor e falar: não, meu joelho não tem problema, e continuo com o joelho problemático. Com o joelho problemático de uma perna, eu vou forçar o joelho da outra, eu vou transferir meu peso. Agora já tenho 2 joelhos problemáticos. Se eu continuar negando o problema nos meus 2 joelhos, eu vou andar torto com os pés, aí o problema desce para o tornozelo. Então agora, além dos joelhos, eu tenho o tornozelo problemático. O que a gente está querendo dizer? Às vezes, quando nós negligenciamos esse olhar interno, essa problemática nossa, o problema ele começa a se espalhar. Por quê? Por causa da nossa visão equivocada de que a dor é castigo, de que a dor é punição, e não de que a dor é convite. Qualquer convite, convite do Pai,
Convite sublime, convite sagrado. Nesse livrinho aqui, ó, curtinho e excelente, o porquê da vida. Sublime. O Leon Denis vai dizer que a vida é um chamado desde os menores reinos da natureza. Porque se não fosse ela, a gente não ia para frente. O espírito não progrediria, nós não buscaríamos o melhor. No dizer de Paulo, né? O aguilhão que nos impulsiona. O aguilhão é aquela peça, né? Que vem ferir às vezes. Ferir às vezes porque a gente precisa sair do lugar. Então eu gostaria muito de que pelo menos não, né? Mas que trouxéssemos esse conceito da dor como convite ou como chamado. Lógico, isso vai ser um exercício e não mais como uma punição. Então a dor aqui para a gente é uma reflexão. Existe um livrinho também que chama O Essencial. Ele é pequenininho, um livrinho de mensagens, é do Emmanuel e do Chico. E lá tem um capítulo que se chama assim, Caridade da Coragem. O Emmanuel vai dizer que uma das caridades mais sublimes que nós esquecemos é a caridade da coragem. Mas como ter coragem diante da vida? Como ter coragem diante de nós mesmos, sem entender, sem ter esse olhar mais profundo sobre dor, sobre sofrimento? E é aí que a doutrina espírita nos convida a este processo ativo. Porque se até agora nós temos falado, né, da dor, do problema, como ele acontece, como ele chega até nós, vamos falar também das soluções, né? Porque a aceitação é isso. A aceitação é dizer, realmente, está doendo e eu preciso fazer alguma coisa. E aí, onde buscar ajuda, né? O que fazer? Primeiramente, uma das ferramentas mais sublimes que nós temos está dito aqui, a prece. A prece em seu sentido mais profundo, tá, gente? A prece em seu sentido mais profundo. O que é a prece em seu sentido mais profundo? Segundo nos traz a doutrina espírita, muito mais do que a oração formal que nós estamos acostumados a fazer, às vezes, num dia convencional, num horário convencional, usando uma fórmula convencional. É a conversa da criatura com o Criador. Às vezes, a conversa da criatura com o Criador se dá em profundo silêncio. Porque, às vezes, a gente sequer consegue falar das nossas dores. Acontece isso. E não tem problema não, está tudo certo. A gente não tem que dar conta de tudo também às vezes. Nesses momentos, o que a gente pode fazer? Conhecendo ali sobre algumas das faculdades divinas, nós sabemos que Ele é onipresente e onisciente. Está em todos os lugares e tem plena consciência de tudo, está inclusive em nós. É um ato de nobreza e de muita sabedoria que faz muito bem para a alma. E quando nós pegamos nosso coração e apenas dizemos assim: Senhor, está aqui, e é isso que eu consigo te entregar hoje. Essa prece é fantástica quando feita com sinceridade. Observe que às vezes nós não vamos dizer uma palavra, porque a prece que verdadeiramente agrada a Deus, segundo o Livro dos Espíritos, é a prece sincera. Quando eu digo em prece, eu estou dizendo também em momentos de introspecção, de recolhimento, de olhar para dentro. É uma auto-observação. Nesse momento é o momento que nós recebemos as maiores orientações de como seguir
para onde ir, o que fazer. Mas observe que deve haver um espaço interno, um espaço de silêncio. Segundo ponto, então, o primeiro foi a prece. Mas no dizer do próprio Lacordaire, a prece não basta. Por isso que nós estamos colocando aqui ela como um passo. Ela não é a solução como um todo. Ela é um passo necessário. Mas em seguir, para que nós possamos sofrer bem, né, no dizer aqui, ou melhor, termos maturidade espiritual para aprender a sofrer, porque a dor é natural. Não temos aqui a pretensão, né, de do dia para a noite não sentir dor. Vamos sentir sim, mas vamos aprender a sofrer, vamos nos educar. E o segundo passo para essa educação, outro ponto que a doutrina espírita nos chama muito a atenção: autorresponsabilidade. Eu sou o único ser em todo o universo responsável por mim. Minha mãe, meus pais, minha esposa, meu marido, sobrinhos, netos, filhos, amigos. Nós somos os únicos responsáveis por aquilo que nos sucede. É o que os Espíritos nos convidam a refletir. Isso é precioso, porque faz com que nós chamemos a responsabilidade do nosso autoaprimoramento para nós. E a partir disso eu não só entendo, mas eu também me interesso mais ainda em buscar, né? Tem uma companheira nossa, lá do Ismael, ela gosta sempre de citar aquele trecho evangélico, inclusive a filha dela está aqui, onde Jesus fala assim: batei e abri-vos-á, buscai e achareis. E ela fala assim: a gente tem que bater com muita vontade. E temos isso. Bater o quê? Bater na porta da vida, né? Que simboliza essa procura, essa busca pelo conhecimento. Buscar conhecimento não é ficar só fazendo exercício intelectual, né? Buscar conhecimento é descobrir quem somos, é mergulhar nesse oceano, sabedoria de reforma. Para a doutrina espírita, só existe felicidade se existe o aprimoramento íntimo. Kardec é enfático com o ensinamento dos espíritos, né? Ele toma como exemplo matemático: se o espírito tem 9 imperfeições, tomando aqui um número aleatório, tá? Se o espírito tem 9 imperfeições morais íntimas, tá? Ele tem 9 razões, 9 causas de infelicidade. E aí a gente vai transferir para o nosso tempo: 9 razões de dor, de sofrimento. Aquele que das 9 já tem 6, esse tem menos motivos de infelicidade. Então, à medida que eu me transformo, ou seja, quando eu pego uma imperfeição moral e transformo isso em uma qualidade moral, eu estou pegando uma causa de infelicidade e estou transformando ela em uma causa de felicidade. Porque o Espiritismo nos coloca que toda qualidade moral é razão, né? É causa de felicidade íntima. E aqui agora a gente está falando da felicidade real, né? Que é aquele conceito que os Espíritos trazem. O que é felicidade? Posse do necessário, né? Pelas necessidades do corpo, e paz na consciência. Então, a paz na consciência e a prática das virtudes, né, é fator essencial para o nosso mal sofrer, porque a gente aqui não está com a pretensão de ser espírito de primeira classe ainda, né? Então, a gente vai continuar assim sofrendo, mas, para quem lembra aqui, o dizer do Emmanuel, o Chico, que ele mesmo relata do pica-fogo, quando o avião entra em turbulência, ele começa a gritar, né? Assim: Chico, vamos sofrer com dignidade, menos gritaria. A gente tem que aprender, até a sofrer a gente tem que aprender.
Autoconhecimento é o segundo ponto. Por fim, terceiro ponto, Evangelho. E o Evangelho, um dia eu escutei, isso eu gostei, me disseram que o Evangelho é visceral. Ele vai mexer nas vísceras. É para mexer dentro mesmo. Se não for nas vísceras, se não pegar a gente de dentro para fora e virar a gente do avesso, ele ainda não fez o papel dele em nós. Né? Por isso que Paulo vai dizer, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14: o amor do Cristo nos constrange. E a gente se sente constrangido mesmo, porque o Cristo é esse sol, né? E aqui a gente não vai entrar a discutir o que é o Cristo ou quem foi Jesus, mas o Cristo é esse Espírito que vela, ainda que nós não o conheçamos por completo, mas ele é esse sol que atrai e constrange por amor, constrange porque convence, constrange porque contagia. E a prática do Evangelho, no dizer de um poema que eu achei aqui, num livrinho de entrevistas do Chico. Na verdade, eles reuniram várias entrevistas que o Chico deu esparçadamente, e o Chico aqui traz o poeminho do espírito José de Atagiba, que eu vou pular algumas partes, vou direto aqui para onde nos interessa. O nome do poema é Agora é o Dia. Ele vai dizer assim: escuta, meu irmão, agora é o dia em que a força celeste te abençoa de espalhar alegria. Desce do altar caseiro que te elevas e acende sobre a noite de quem chora uma réstia de aurora, adelgaçando as trevas. Assinala mais perto do coração, fiel, amigo e atento, dorido lamento dos que passam clamando no deserto. Desce do pedestal nobre e sublime, que a glória da fé te ilustra o nome, trazendo pão onde se estende a fome, e a luz de Deus onde proveja o fome. Em ti, que trazes útil e fecundo o brasão do Evangelho na alma ardente, recai o privilégio onipresente de revelar o Cristo sobre o mundo. Escuta, meu irmão, agora é o dia em que a força celeste te abençoa, convidando a tarefa clara e boa de espalhar a alegria. O convite é para que aquele que traz no coração o brasão do Evangelho na alma ardente, ardente de quê? Às vezes ela está ardente de ideais, às vezes ela está ardente porque ela está sedente de consolo, de respostas. Mas o convite, segundo o Espírito José de Atagiba, é que nós busquemos o Cristo crucificado, não nas imagens que estão pregadas nas paredes, mas no coração de cada irmão que sofre. Convite ao trabalho, mãos à obra. É o sublime convite que a doutrina nos faz. Ele fala: desce do pedestal em que te encontras, porque às vezes em nosso lar nós estamos no pedestal, o lugar é confortável. Às vezes na fé que te ilustra o nome, eu sou espírita, né? Meu nome está espírita. Então o que ele faz? Desce e busca nas regiões de sofrimento o contato com os corações que tem Jesus crucificado dentro deles, para que a gente comece o trabalho de víscera, o trabalho que começa de dentro para fora. E assim a gente começa, eu começaria a caminhar nessa escola que todos nós estamos, do sofrimento prendido e abençoado. Um dia a gente vai converter tudo isso, claro, em muita alegria. Mas enquanto esse ciclo não está completamente fechado,
que a gente possa aproveitar desse instrumento, dessa escola, desse convite sublime, para botar a mão na massa, para estarmos sempre juntos, quanto possível, porque Jesus nos espera. Que Ele nos abençoe.